Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu sou Robinson Barreirinhas, professor de Direito Tributário, e eu queria te dar uma dica aqui de estudo. Tem sido muito exigido de você, estudante, o conhecimento da jurisprudência, o entendimento dos tribunais, principalmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É verdade que o conhecimento mais exigido ainda é da letra da Constituição Federal, da letra da lei, principalmente do Código Tributário Nacional. Mas cada vez mais tem sido pedido o conhecimento da jurisprudência. E para o estudo da jurisprudência, você tem algumas ferramentas muito fortes ao seu auxílio. Você tem as súmulas dos tribunais superiores e também agora as teses de repercussão geral. E eu quero te exemplificar essa importância e como você pode estudar esses conceitos com dois casos, uma tese de repercussão geral e uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Essa tese e essa súmula refletem um conceito básico do direito tributário, derivado do princípio da legalidade. Você sabe que na obrigação tributária, você tem o polo passivo e o polo ativo, o polo devedor e o polo credor. O polo passivo, aquele que deve a obrigação tributária, que deve recolher o tributo, que deve a obrigação acessória, é chamado de sujeito passivo. Pode ser o contribuinte ou responsável tributário. E o polo ativo normalmente é ocupado pelo próprio ente tributante, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelo município. Então você tem lá o sujeito passivo. Tanto o sujeito ativo, o credor, como o sujeito passivo, o devedor dessa relação obrigacional tributária, são definidos estritamente pela lei. É uma relação fixada por lei. Então, quem é o contribuinte, quem é o sujeito passivo, quem deve recolher o tributo, é indicado pela lei. E é um acordo entre particulares, um contrato não pode alterar isso. É por isso que nós temos lá o artigo 123 do Código Tributário Nacional, que diz exatamente isso. Salvo disposição legal em contrária, a convenção entre particulares não altera a sujeição passiva, ou seja, não pode ser oposta contra o fisco. Quem a lei diz que é o contribuinte é esse aí que deve recolher o tributo, é contra ele que o fisco vai exigir o recolhimento do tributo, ainda que haja um contrato particular. Como é comum, por exemplo, nos contratos de locação. É muito comum que no contrato de locação eu vou alugar um imóvel e o locador diz, olha, entre as obrigações que estão lá no contrato, você, locatário, tem que pagar o IPTU, tem que recolher o IPTU. Veja, entre os particulares, essa cláusula, tranquilo, é válida, né? É o locatário, quem está lá alugando imóvel, que vai ter que recolher o IPTU. Se ele não recolher, ele tem um problema ali com o locador, que vai cobrar e tal, na esfera privada. Agora, quando o fisco for cobrar esse IPTU, eventualmente atrasado, não vai adiantar o locador, o proprietário, dizer, olha, fisco, olha, prefeitura, cobra do meu locatário, porque eu tenho um contrato aqui e eu passei para ele essa obrigação. Não. Por quê? Porque quem é o contribuinte é o proprietário, é isso que determina a lei. Esse contrato particular não pode mudar o polo passivo da obrigação tributária, porque ele é fixado por lei. A convenção entre os particulares não altera a sujeição passiva. E para fixarem o entendimento jurisprudencial em relação a isso, foi publicada a súmula 614 do STJ. Dá uma olhadinha ali na súmula 614 do STJ, que diz o seguinte, o locatário não possui legitimidade ativa para discutir relação jurídica tributária de IPTU e de taxas referente ao imóvel alugado, nem para repetir em débito deste tributo. Veja, o que essa súmula diz, ela vai além, ela entra na relação da legitimidade processual, a legitimidade para se discutir o tributo. Está dizendo, olha, locatário, não importa que você tenha um contrato de locação, você não é sujeito passivo, você não é parte da relação obrigacional que é definida por lei, você não tem legitimidade para repetir um indébito tributário. Pagou a mais, você não pode pedir o IPTU a mais pago. Quem tem essa legitimidade é só o proprietário, porque é ele que tem essa relação jurídica com o fisco. Um outro exemplo de aplicação desse entendimento da legalidade na relação jurídica obrigacional é da tese de repercussão geral 342 do Supremo Tribunal Federal. É interessante você saber pesquisar. Entra no site do Supremo para pesquisar lá as teses de repercussão geral. Você pode baixar lá um arquivo com todas as teses, pode organizar da forma que você entender melhor, selecionar aquelas para o seu estudo. E dá uma olhadinha ali na 342 que diz o seguinte: a imunidade tributária subjetiva aplica-se aos seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. O
que está dizendo isso tudo? Ah, professor, o que isso tem a ver com o que você está falando? Não, você vai perceber. Imagina o seguinte, o município, ele compra um veículo para sua frota ali, para transporte escolar, por exemplo, para transporte de servidores públicos. O município, você sabe, é imune, ele não recolhe impostos, certo? Não recolhe impostos federais nem estaduais, ele tem a chamada imunidade recíproca. Quando esse município compra o automóvel, ele vê que na nota fiscal tem lá o destaque do ICMS estadual, que incide sobre a venda do veículo. E ele vai falar para o Estado, fala, eu não vou pagar ICMS, eu sou imune. Será que ele pode fazer isso? Não. Por quê? Porque o sujeito passivo do ICMS, o contribuinte de direito do ICMS, é o vendedor do automóvel. A concessionária, a loja que vendeu o automóvel para o município. É essa loja, essa concessionária, que é o sujeito passivo da relação obrigacional com o Estado para recolhimento do ICMS. E essa loja, essa concessionária, não é imune, não tem imunidade, então ele vai recolher o ICMS. Mas aí o município diz, tudo bem, ele recolhe, o vendedor recolhe, mas ele repassa no preço. Eu sou contribuinte de fato, é do meu bolso que vai sair esse dinheiro. E é isso que o Supremo diz, não importa a repercussão econômica, não importa que você seja o contribuinte de fato. Quem é o contribuinte de direito, quem está lá no polo passivo da relação obrigacional, é o vendedor do veículo e ele não tem imunidade. Então, será recolhido o ICMS. A imunidade do contribuinte de fato, do adquirente, é irrelevante nessa hipótese para fins de afastamento da tributação. Repara que essas teses tão diferentes, né, a tese de repercussão geral do Supremo e a súmula do STJ, que são tão diferentes, uma cuida de IPTU, do locador do imóvel, e a tese cuida da aquisição de um bem, de um serviço por um ente imune, são tão diferentes, mas elas partem da mesma lógica, do mesmo substrato principiológico, do mesmo princípio, que é o quê? Do princípio da legalidade. O sujeito passivo em direito tributário é aquele definido por lei, tá? Então, há uma legalidade estrita na definição desse sujeito passivo e isso tem esses reflexos todos na jurisprudência que você vai encontrar, vai estudar por meio das súmulas, por meio das teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, gente? Espero que tenha ajudado. Bons estudos!